Amigos, tivemos a realização da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, para alguns ainda 31ª, que é o caso do Atlético Mineiro, por exemplo, que tem 31 jogos realizados, tem 2 a menos, um contra o Flamengo, que será na quarta-feira que vem, outro contra o Atlético Paranaense, que será no sábado, no outro sábado, antes dele, Atlético Mineiro, decidir a Taça Libertadores. O Flamengo tem 32 partidas, jogando a atrasada no meio de semana contra o Atlético Mineiro, fica com 33 e tudo contabilizado, pode de novo passar do Internacional, como pode ficar com a mesma quantidade de pontos, como pode ficar atrás também. E o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. Então tem 32, vai jogar aquele jogo lá contra o Atlético Mineiro, na verdade um jogo a menos, né? No dia 16. Então, Atlético Mineiro tem 31, Flamengo tem 32 e o Atlético Paranaense tem 32 jogos realizados. Hoje, bem esmiuçadinho e bem facilzinho. Na Libertadores, já garantidos, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Aconteça o que acontecer. Para G4, Inter, Flamengo e São Paulo. Para G6, os mesmos. Quer dizer, se mudar e aumentar para G5, para G6, são os mesmos. Inter, Flamengo e São Paulo. G8, veja como já está tudo bem definidinho. Lutam por 2 vagas. Cruzeiro, Bahia, Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro ainda podem ganhar vagas sem ser Brasileirão. O Cruzeiro ganhando a Sul-Americana do Racing e o Atlético Mineiro ganhando ou hoje do Flamengo ou a Libertadores da América do Botafogo. Bem definidinho. E se não ganharem nem Cruzeiro, nem Atlético Mineiro, Sul-Americana e Libertadores ou Copa do Brasil, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro vão lutar por 2 vagas para o G8. G9 é muito difícil, tem que ser Flamengo campeão da Copa do Brasil, Botafogo campeão da Libertadores, Cruzeiro campeão da Copa Sul-Americana. Se isso houver, haverá um G9. E aí quem disputa o G9? Os mesmos que estão disputando o G8. Cruzeiro, Bahia, Corinthians e Atlético Mineiro. A reação do Corinthians é a mais espetacular possível. Repetindo, quarta-feira tem Flamengo e Atlético, Flamengo empatando ou ganhando, empatando encosta no Inter, ganhando passa do Inter no número de pontos. No dia 16, no outro sábado, tem Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E no dia 20 é que teremos a 34ª rodada. Restam 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e o Grêmio precisa de 5 pontos. 43 para o Grêmio pode dar, porque é o melhor em número de vitórias. Imaginem, o Grêmio tem 16 derrotas. 16 derrotas, olha, é para time de Série B quase. Mas o Grêmio tem 11 vitórias, que aí é de um legítimo representante de Série A. Mas 16 derrotas, nem parece que é um técnico do gabarito do Renato, né? Convenhamos, como é que consegue perder 16 partidas? Ah, foi a enchente. Sim, mas o Inter também teve enchente e está brigando pelo G4, G5 ou G6. Convenhamos. Ah, o Grêmio teve um pouquinho de prejuízo a mais que o Internacional, um pouquinho. A palavra já diz tudo, porque o Inter ficou 2 meses sem ter onde treinar, treinava lá em Alvorada, dividindo com os juniores. Então, essa história de ficar chorando as pitangas não vai trazer o Grêmio de volta. O que vai trazer o Grêmio de volta é a vitória contra o Juventude. Se o Juventude ganhar, passa do Grêmio. E por mais força que eu faça para escapar do rebaixamento, é 43 e essas vitórias a mais que tem o Grêmio, ou 44, que é mais garantido. Para o Juventude faltam 7 pontos em 5 jogos, para o Grêmio faltam 5 pontos em 5 jogos e depois vem todos os outros brigando. Então é uma brigaçada lá embaixo, do Grêmio para baixo. O Corinthians não briga mais. O Corinthians precisa de 3 pontos em 5 jogos. 3 pontos em 5 jogos. O Corinthians reagiu a contento. Enquanto isso, nós vamos jogando aí
as eliminatórias da Copa do Mundo, que não empolgam ninguém, né? Só para garantir ou não o emprego do Dorival, já estão falando até em Guardiola. 2 vitórias, vem o Brasil embalado, depois o Brasil vai jogar agora, na sequência, contra a Venezuela. Venezuela, meus amigos, que não ganha, fiz até uma colinha aqui, ganhou, empatou com o Brasil aqui 1-1, né? Agora não ganha 6 jogos sem vitória, né? E vai jogar contra o Brasil sem o Soteldo. Já o Uruguai, também o Uruguai não vence há 4 jogos. Há 4 jogos não marca gol depois da lambança que arrumou o Luizito lá, falando mal do treinador. Os jogadores foram cobrar do técnico e aí parece que agora já acertaram os ponteiros. Lá na sequência, o Grêmio vai conseguir trazer os jogadores que estão nas eliminatórias. O Inter tem 5 jogadores convocados entre seleção profissional e amadora, mas todos vão se apresentar direto no Rio. O Grêmio tem um dia a menos, joga contra o Juventude, né? Porque o Juventude tem um outro compromisso logo na sequência. Então, vejam bem, o Grêmio vai ter que fazer voo fretado para o Aravena e para o Soteldo, que estão no mesmo voo. Tem o Vidiaçante também, e é um pepino, porque é jogo dificílimo, decisivo contra o Juventude. De qualquer forma, administrar convocações, cartões, também faz parte, infelizmente, do jogo. O Inter tem problemas nas laterais, tá sem os seus 2 laterais. Bruno Gomes não era lateral antes, o Inter deu um jeito. Então, que esse Bryan, que é lateral, que corresponda à expectativa. Quando foi apresentado e perguntaram para o Bernabé, o Roger perguntou, que tal o Bryan, né? E ele disse, é melhor do que eu no ataque, é igual a eu no ataque e melhor na marcação. Então, aí pronto, o Bryan Aguirre, um bom lateral direito. E o lateral esquerdo, René. O René não joga pelo Internacional desde aquela partida contra o Rosário, quando ele saiu para a entrada do Bernabé, que ganhou o lugar, jogou uma enormidade naquela partida, quase que o Internacional ainda se classifica, e deu para o René. Aliás, investir no René, convenhamos, né? O René é o jogador mais caro dos últimos tempos do Internacional. O Inter poderia, quem sabe, na melhor das hipóteses, estar jogando até um Mundial, porque o Inter, se passasse pelo Fluminense, e era o melhor dos 4, o Internacional, né? O Internacional iria jogar contra o Bolívar. Iria jogar contra o Bolívar, não. Meu Deus, olha, viajei na maionese. O Inter tinha passado pelo Bolívar, tinha passado pelo River e poderia se passado pelo Fluminense e jogar contra fui falar uma coisa e saiu outra bem esdrúxula. Iria jogar contra o Boca Juniors, né? E aí o Internacional iria para o Mundial. Um grande abraço. Já estou indo para comentar o jogo do Flamengo contra o Atlético, do Atlético contra o Flamengo, os colorados torcendo pelo Flamengo, que aí o Internacional praticamente garantiria a sua vaga, e os gremistas não tem para quem torcer, infelizmente. Tanto faz quanto tanto fez.